Pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Quem está em casa, a gente dá início a mais uma edição dos Diálogos Interdisciplinares, projeto da Litera, aqui na Livraria Realejo, a livraria mais charmosa da cidade, em que a gente discute, a cada semana, uma obra diferente da lista de leitura obrigatória da FUVEST, sempre no contexto interdisciplinar. Eu sou o professor Vitor, sou formado na Universidade de São Paulo, no curso de Letras, e converso hoje sobre o livro Campo Geral, do maravilhoso Guimarães Rosa, com o meu amigo, o professor Tiago. Bom, boa tarde a todos, quem está em casa, vocês que estão aqui. Sou Tiago, lá na Litera, professor de Geografia, formado também na Universidade de São Paulo, mas também com formação em História pela Unicamp. Então vamos aqui conversar um pouco sobre Guimarães Rosa e Campo Geral. Esqueci de comentar, na Litera faço também a função de orientador pedagógico dos nossos alunos, professor de literatura e de redação. Guimarães Rosa, Campo Geral, vamos lá. Estamos diante de uma obra de 1956, situada na terceira fase do modernismo brasileiro, daquele que é considerado por muitos, por mim também, como um dos principais autores da literatura brasileira de todos os tempos. Guimarães Rosa, uma curiosidade sobre ele tem uma história muito peculiar. Ele vai aprender francês entre os 6 e 8 anos de idade sozinho, por conta própria. Dali para frente não para mais. Espanhol, inglês, esperanto, o grego, o latim, vai entrar em uma lista infindável de outras tantas línguas que ele vai aprender a falar, escrever, estudar, gramática. Entra na faculdade de medicina da hoje UFMG aos 16 anos de idade, se forma aos 21, anos mais tarde vai ser diplomata durante o nazifascismo na Europa. Aliás, ele tem uma série de congratulações do Estado de Israel por ter escondido judeus e, portanto, contribuir com a sobrevivência deles naquele período. Uma vida de muitas coisas, de muitas questões. Esse cara, médico pela hoje UFMG, vai se dedicar à literatura muito especificamente para tratar daquele universo tão particular para ele, tão íntimo para ele, o sertão de Minas Gerais. Como eu falei, ele se insere na terceira fase da nossa estética modernista. Essa fase, a terceira e última, ela vai, de um lado, celebrar as conquistas de 1922. A principal delas, a valorização da cultura popular brasileira. Vai passar um pouco por um saldo da segunda geração dessa mesma estética, o chamado regionalismo, mas vai entregar uma linguagem, uma roupagem nova para essa via, para essa veia que o modernismo na sua segunda fase encerrará. Ele vai encerrar aquilo que a gente chama de regionalismo universalizante. Na obra do autor, espaço e personagens adquirem um caráter local, particular, regional. Os temas, por outro lado, abordarão um caráter universal, ou seja, temas que são do interesse, que angustiam todo e qualquer sujeito, de todo e qualquer tempo da história humana. O medo da morte, o sentido da vida, o amor, a traição, a raiva, o ódio, serão temas que serão ali tratados nesse universo particular, local. Como eu comentei para vocês, o livro de hoje, um dos mais importantes do autor, essa novela, Campo Geral, é de 1956. E aí, Tiago, eu faço a minha primeira pergunta para você, cara. Porque uma coisa que a FUVEST gosta muito, a gente sabe, é tentar contextualizar um pouco a obra no Brasil em que ela foi criada. Que Brasil é esse que desenvolveu a obra, que contribuiu com o desenvolvimento da obra desse autor? O Guimarães Rosa é um cara muito marcado por essa abordagem bem regional. O olhar que havia para o Brasil, à época, politicamente falando, estava de acordo com isso ou se distanciava um tanto, cara? Então, se a gente for olhar, década de 50, ano de 56, quando a obra é lançada, a gente está no primeiro ano, o início do governo de Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek, ele foi eleito lá em 55 com um discurso desenvolvimentista, olhando o Brasil para frente, questão de industrialização, modernização do Brasil, diferente desse mundo rural, do Guimarães Rosa. Então o Brasil está na posse do JK no primeiro ano, aonde ele vai começar a implementar aquele plano de metas, o desenvolvimento do Brasil, 50 anos
em 5, né? Então desenvolver 50 anos o Brasil, nos 5 anos de mandato dele, um plano de metas que tem como foco 5 grandes pontos: energia, transporte, a questão da alimentação, a industrialização e também a educação. Olhando aqui também a educação, como é que a educação é a formação do trabalhador, né? Já que o Brasil vai passar agora por um grande processo de industrialização, de chegada de novas fábricas das multinacionais chegando no Brasil aí na década de 50. Então, difere um pouco desse mundo rural, né? É um debate entre esse antigo Brasil, esse Brasil velho, esse Brasil rural, a etapa anterior da história, lá na República Velha, um Brasil muito ligado ao campo, o café como principal produto. Obviamente, esse lucro do café também é uma forma de você poder ter um investimento no processo de industrialização ainda antes de JK. E agora, um novo Brasil, um Brasil moderno, um Brasil industrial, diferente aí do que o Guimarães coloca. É interessante isso, né? Porque você tem o Brasil apontando para um lado e essa novela e a obra toda do próprio autor olhando para os mistérios de um outro Brasil, por assim dizer. Esse livro, o livro que interessa para a gente é uma novela, né? Ele está ali entre o conto e o romance. O conto, uma narrativa curta, que em geral vai girar em torno de um conflito. O romance, uma narrativa muito mais extensa, né? Com uma série de outras questões ali que se envolvem. Essa novela que vai girar em torno de uma criança, né? Vai ter como seu protagonista o Miguelinho. Um menino de nome Miguel, Miguelzinho, Miguelinho. Né, essa criança e os familiares ali à sua volta, a vida com os irmãos, os conflitos com os pais. E olhar para essa criança enquanto protagonista faz com que o Guimarães Rosa tome uma decisão muito interessante de construção do seu texto. A narração é em terceira pessoa, tá? É uma terceira pessoa onisciente. Entretanto, 2 decisões vão ser tomadas na forma de contar essa história para se aproximar do olhar dessa criança. A primeira é que, ainda que a narração seja em terceira, é como se o narrador fosse uma câmera que acompanhasse o Miguelinho muito de pertinho. Então a gente tem contato com essa história a partir das descobertas do Miguelinho. Não é ele contando a história para a gente, mas são as descobertas dele que vão fazendo essa história andar. Todo mundo que já leu esse texto lembra da grande questão que ele tem com a pergunta se o Mutum é bonito ou se não é. Ele quer saber se o Mutum é belo. Isso até vai desenrolar lá no final do texto. Por que esse moleque pergunta tanto isso? O final conta isso pra gente. A segunda questão é a linguagem. Guimarães Rosa, muito se sabe, ele é um autor muito marcado pelos neologismos, pela criação de novos termos, pela recriação poética da linguagem do interior mineiro. Mas nessa história, essa recriação poética vai adotar um tom quase infantil. Haverá um vocabulário bastante infantilizado. E, por outro lado, também, algo que se assemelha muito ao conto de fadas, a fábula. Eu vou até pegar aqui o livro por enquanto, para pegar o comecinho deles. Deixa eu encontrar aqui, que lá no começo dessa história, dá muito uma carinha de conto de fadas. Ele diz assim: um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum, no meio dos Campos Gerais, num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelinho tinha 8 anos. Esse início dá muito a cara do Era Uma Vez, num lugar tão distante, nessa brincadeira que o autor vai fazer justamente para dar essa cara de infância em que ele insere uma obra que, ainda que tenha essa linguagem infantil, vai trazer muitos dramas, muita dor, bastante conflito. E, Thiago, um ponto fundamental da obra, um elemento fundamental da constituição dessa história é o fato de que ela se passa no Mutum. O Mutum existe, tá, gente? O Mutum é um lugar no interior de Minas Gerais. E eu não posso deixar de perguntar para o professor da área, Thiago, do ponto de vista geográfico, o que é o Mutum? Como é o Mutum? Bom, o Mutum é uma cidadezinha pequena, né? Se a gente for olhar hoje os dados do Mutum, ano 2019, Mutum com 26 mil habitantes. Então, hoje é uma cidade pequena, com a população quase 50% urbana, 50% rural.
né? Mas o Mutum, ele fica ali na divisa com o Espírito Santo, é uma região, quando a gente vai pegar a nossa divisão do relevo brasileiro, ele fica no que a gente conhece como Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. O que é isso, Planaltos e Serras, né, do Atlântico? Faz parte daquele domínio morfoclimático dos mares de morros, né, muito conhecido nosso aqui, né, nossa região, né, a nossa Serra do Mar. Então é aqueles vários morros, com seu formato mais arredondado, semelhante como mares de morro, como se fossem as ondas do mar, né? Só que formada por morros, coberto pela Mata Atlântica. E aí você tem ali, numa região do Mutum, que é no Vale do Rio Doce. Então você tem o Rio Doce, você tem o Vale, né, do Rio Doce, uma região planáltica, com também duas depressões, e no meio dessas depressões, por onde corre o Rio Doce não passa em Mutum, temos alguns afluentes aí do Rio Doce na região, né? Então, Mutum é essa região montanhosa, né? Na verdade, de serras, não montanhosa, mas de serras, planaltos, alguns lugares mais acidentados e estas depressões, estas baixadas, né? Lá no fundo do Mutum tem essa serra de Caparaó, trava-língua aí quase, de Caparaó, que faz parte desse conjunto que a gente conhece nos mares de morro, onde tem a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra do Espinhaço, né? O Rio Doce nasce entre estas serras e corre em direção ao Oceano Atlântico, passando pelo Espírito Santo. Este planalto, aonde faz parte o Mutum, ele tem uma formação muito antiga, ele data lá do pré-cambriano, né? No pré-cambriano, então, formação que a gente está falando aí a partir de bilhão de ano, né? Quase um bilhão e um pouquinho de anos de formação. Então, formação geológica muito antiga, já muito desgastado pelo processo erosivo, né? O intemperismo químico, a gente está numa região de clima tropical, nós temos os verões chuvosos, os invernos ali naquela região secos, né? Quentes ainda, mas mais secos, e isso que faz com que nós tenhamos essa feição, mares de morro, esse intemperismo químico também ajudando neste processo de formação. Então, por ser uma região de formação muito antiga, né, os nossos chamados escudos cristalinos, então rochas magmáticas, rochas metamórficas, a gente vai ter, não em Mutum necessariamente, mas nessa região do Vale do Rio Doce, o aparecimento de minerais metálicos. O Vale do Rio Doce vai nos lembrar uma companhia fundada lá no Getúlio, a Companhia Vale do Rio Doce, responsável pela extração de minério de ferro e outros minerais metálicos. O Mutum é marcado, basicamente, essa terra preta, como diz ali no livro, então ele vai ser utilizado essa região, essa depressão, algumas áreas de várzea, para agricultura também. Então é um solo adaptado na região, bom para agricultura. No Mutum a gente vai ter café, por conta desse solo e dessas baixadas na várzea desses rios. Então, café, milho, vai ser também plantado aí nessa região. Então, a gente tem um relevo acidentado, num clima tropical, bom até para agricultura, mas que vai provocar um pouco isso que a gente vai ver no livro, né? Regiões mais afastadas, mais isoladas, sem nome ainda. O livro comenta isso, né? Não tem nem nome as regiões de entorno, né? Porque acaba esses acidentes, né? Esses morros acabam isolando algumas regiões ali nestas depressões perto aí do Vale do Rio Doce. Bacana. Thiago, toma um gole lá que eu vou emendar a próxima pergunta já para você. Você vê na sequência, né? Vai ser legal que eu te avisar. Como a gente falou, Thiago, tem muito essa coisa no começo ali da obra, dessa criança querendo entender o mundo à sua volta. E a grande marca disso é a pergunta sobre o Mutum, a pergunta estética, né? O Mutum é bonito, o Mutum é feio, e essa coisa que vai batendo por ali. E isso, Thiago, me faz te fazer essa próxima questão, porque o Mutum feio, bonito, não há uma indiferença em relação àquele lugar, né? Porque ser bonito ou ser feio é uma impressão de um valor que se coloca ali. Me faz fazer uma pergunta que é muito conceitual e que eu acho que tem cara de Fulvestre, sabe, Thiago? Pegar essa obra para questionar isso. Thiago, o que difere uma paisagem de um lugar? O que diferencia uma coisa da outra? É interessante, né? Na geografia a gente tem alguns conceitos fundamentais. Nosso grande objeto de estudo é o espaço geográfico.
E a partir daí a gente vai fazer uma análise da paisagem e trabalhar esses conceitos aí que o Vitor acabou trazendo. Então, quando a gente fala em paisagem, a gente está falando de tudo aquilo que os nossos sentidos percebem, o que a nossa vista alcança, o que o nosso olfato, os sabores, tudo isso constitui a paisagem. Como ela é formada, como ela é percebida a partir de uma pessoa, cada pessoa tem a sua vida, tem os seus valores, os seus costumes, então a paisagem também ela é percebida de forma diferente por cada pessoa. No caso, o Miguelinho é bonito, a mãe fala que o Mutum é feio, não só a mãe, né? Outras pessoas ali, uma galerinha, fala que o Mutum é feio, porque é o que os nossos sentidos percebem, né? Então isso é a paisagem, né? Então a parcela dessa realidade percebida pelos nossos sentidos. O lugar, ele já envolve mais uma questão de relação social, uma afetividade do nosso pertencimento àquele espaço. Então você tem no lugar onde a gente vive, onde a gente passa, onde a gente trabalha, estuda, né? Onde as nossas relações sociais ocorrem. Então a paisagem é o que a gente percebe a partir dos nossos sentidos, e o lugar é isso onde a gente tem as nossas relações sociais. Então há um sentimento, uma afetividade aí com este espaço. Novamente, o lugar também ele vai ser sentido, percebido de forma diferente por cada pessoa. Há uma subjetividade aí nesse conceito, não no conceito, mas nessa percepção, que cada um percebe de uma forma. A gente estava tocando uma ideia antes da aula, uma parada legal de você lembrar, lembrar desse conceito do que é o lugar, é a canção do Cruz, né? O Meu Lugar. O nome da canção é Meu Lugar, e ele vai descrever Madureira. Que é maravilhosa essa então canção. Vai vir a questão da religiosidade, Exato. O samba, onde ele encontra as pessoas, é muito isso. Então você percebe na canção do Arlindo esse sentimento que ele tem por Madureira e como ele pertence àquele espaço. E né? como não é só uma questão física que define esse lugar, né? Como você falou, é a música, a religiosidade, há outras questões que se envolvem ali, de ordem de cultura mesmo, né? Exatamente, né? Não é só, não é objetivo, é bem subjetivo, porque cada um vai perceber de uma forma diferente. Legal, bacana. Nessa novela, então vamos entrar nela, então de uma vez por todas aí, a gente tem a história dessa criança e as suas relações entre família, as suas relações familiares, nesse espaço que é colocado pra gente como um espaço bastante isolado. Ali, ele vai ter como grande figura de referência o irmãozinho mais novo dele, que é o Dito. São crianças todos, e o Dito é mais novo que ele. Entretanto, o Dito, ainda que mais novo, é percebido pelo protagonista como mais sábio, como alguém mais ligeiro, mais safo que ele. Ali já se começa a se colocar uma ideia de que talvez a ideia de maturidade não seja uma questão meramente biológica. Ali nessa figura do mais novo, que é mais sábio, você já tem uma inversão de uma expectativa do que se esperaria, né, dessa questão. Aqui os professores de filosofia que ao momento vejam isso, pelo amor de Deus, vocês me desculpem, mas acho que se aproxima bastante daquilo que o Kant vai entender como conceito de maioridade. A maioridade como aquele sujeito que consegue pensar a partir da própria cabeça, pensar a partir dos próprios valores e não depender de um outro para olhar o mundo lá fora. Olha que interessante, né? Essa criança está perguntando para todo mundo como o mundo é. O Mutum é bonito, o Mutum é feio. Ele é imaturo, ele depende do olhar alheio, né? A transição, o arco que a gente vai ver essa criancinha desenvolver é o arco da maturidade, de conseguir enxergar o mundo com os próprios olhos. Mas esse não é um caminho fácil. Nesse caminho, dois grandes conflitos vão ser fundamentais. O primeiro é o adoecimento e morte do irmão mais novo. O adoecimento do Dito é talvez a cena mais marcante que o texto tem. Ali, se você não se emocionou, você morreu por dentro. Acabou o brilho no olho ali, já era, tá? A morte do Dito, segundo o próprio Guimarães Rosa, estabelece para essa criança, por irmão que fica, a consciência da existência da morte. Perceber que a morte existe é o último ensinamento que o Dito dá para o Miguelinho.
Outros conflitos que vão se dando ali, em especial o conflito com o pai. O pai é uma criatura muito austera, muito bruta, muito até violenta. Olha para essa criança que é sensível demais para o Mutum. O Mutum exige o indivíduo mais bruto, o indivíduo mais embrutecido pela vida, que vai trabalhar com a terra, que vai cuidar das plantas, do gado. E o Miguelin tem um defeito. E o defeito do Miguelin é a sensibilidade. Olha que interessante. E o pai vai tentar forçar o amadurecimento desse moleque o tempo inteiro. Ele vai tentar fazer com que o Miguelin seja adulto o quanto antes. E vários excessos serão cometidos nesse processo. Ele vai quebrar os brinquedos dessa criança, vai soltar os passarinhos dela. Tem uma cena em que o pai dá uma surra homérica nesse menino, uma cena muito cruel. Esses processos todos, o resultado deles é absolutamente negativo. Não, o Miguelin não se torna mais maduro em função daquilo que se dá, e pelo contrário, ele vai meio que somatizando essas violências todas, a morte desse irmão querido, as violências do pai, e ele vai ficar doente. Esse adoecimento, esse padecimento, claramente é a cabecinha de uma criança que não tem condições, que não tem ferramentas para entender esse mundo grande demais, violento demais, sensível demais que acontece à sua volta. Tem uma coisa, Thiago, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo, que é nesse processo do irmão mais novo que fica doente, a família, né, mostrando ali o modo de vida dessa família, é muito claro que é uma escassez de recursos muito grande, né? Uma família claramente muito pobre e, como a gente falou, isolada. Como é que é a questão, Thiago, da desigualdade, da percepção da desigualdade? Porque hoje a gente fala que o Brasil é um país que é muito desigual. Brasil 2023. Essa consciência da desigualdade, ela existe nos anos 50? Como é que é a relação do país com isso? Tem? Então, sim, o Brasil ele é um país que a gente tem esse traço da desigualdade e ele é percebido ao longo da sua história, né? Se a gente for fazer também um paralelo, principalmente essas pessoas que moram afastadas, em zona rural, no campo, né? O campo brasileiro ele sempre foi, no processo de distribuição de terra, muito desigual. Então essa desigualdade ela tem um contexto histórico, ela vem desde lá das sesmarias doadas no período das capitanias hereditárias, né, aquelas grandes porções de terra, as pessoas que vinham para cá colonizar, até chegando, passando pela lei de terras lá na metade do século XIX, onde o acesso à terra acaba sendo dificultado, né, porque esse controle fica na mão do Império Brasileiro e ele vai... quando na venda de terras, nas terras devolutas, ele acaba não vendendo pequenos lotes, só grandes lotes, então sempre num processo de concentração de terra. Então, o Brasil ele tem no campo uma grande desigualdade. Então, a gente tratando aqui a questão do Miguelin, lá no campo brasileiro, uma grande desigualdade. A gente tem hoje um grupo de pessoas, né, poucos proprietários que são donos de grandes porções de terra, e pequenos, né, e muitas pessoas donas de pequena porção de terra. Então a gente tem uma desigualdade no acesso à terra brasileira, e isso, ao longo da história, percebida também aí na metade do século XX. Além disso, né, quando a gente vai falar um pouco do campo brasileiro, a gente percebe que o latifúndio, né, o Brasil, a sua colonização, a sua formação, ele acaba sendo baseada nesse latifúndio. O latifúndio hoje, ele tem uma outra preocupação. O latifúndio, ele basicamente produz commodity, são produtos de um valor um pouco maior, negociados no mercado internacional, né? Então essa é a preocupação majoritária. Não vou dizer que não há produção de comida, mas majoritariamente a produção destas commodities, enquanto os pequenos proprietários, utilizando uma mão de obra familiar, como a gente vê no livro, então os parentes, os vizinhos, o núcleo familiar é bem grande, né? Ele é bem grande, a gente tem trabalhando diretamente na terra, as crianças indo também nesse trabalho, havendo essa necessidade dessa mão de obra. E esse pequeno produtor, ele acaba sendo aquele que vai produzir o alimento, né? Então lá no pequeno produtor, os grandes produtores, os maiores produtores de alimentos são aqueles médios, pequenos produtores rurais, né? Além disso, a gente tem, né, essa desigualdade e
um processo de cada vez mais concentração de terras na mão dessas poucas pessoas, porque acaba ficando insustentável vivendo neste isolamento. Vamos pensar, na década de 50 não havia ainda grandes políticas públicas voltadas a essa população no meio rural, né? As leis trabalhistas neste período atendiam quem? A população basicamente urbana. Né? Então, é um processo, né, de que o Brasil vai passando. Então, o livro mostra esse pequeno produtor e a realidade ainda hoje é essa. Né? O pequeno produtor é aquele que recebe a menor fatia dos investimentos, né? A maior parte dos investimentos e dos empréstimos acaba indo para o grande proprietário, que vai utilizar uma mão de obra cada vez mais qualificada, provocando um processo até mesmo de êxodo rural, de expulsão desse pequeno proprietário do campo. Ele não consegue se manter, não consegue, dentro dessa lógica, ele não consegue se manter. Então, ou ele vende, ou ele acaba perdendo a sua terra sendo incorporada por esses grandes proprietários. Acho importante pegar isso bem, pessoal, essa dificuldade de vida nesse espaço, porque te ajuda um pouquinho a entender o que não significa passar pano, mas a entender a preocupação do pai do Miguelín em tentá-lo tornar um adulto mais bruto. Porque, assim, não é falta de afeto. A gente pode entender que a maneira como ele lida com essa criança está completamente errada, de fato. Mas não existe ali um desprezo por essa criança. Pelo contrário, quando o Miguelín fica doente, né, que ele somatiza, supinga, ele cai prostrado, esse pai, ele fica embebido em culpa. Aliás, vale a pena pontuar um pouquinho sobre esse restante de família. Tem muita coisa legal ali que vai se desembocar no final desse livro. Desde o começo, fica bem sugerido pra gente que o tio do Miguelín, que é o irmão do pai, um tio que o Miguelín adora, se dá muito bem com ele, até um bom contraste ao pai. Esse tio que é afetivo, que brinca, que é carinhoso, que é mais bonachão, ao contrário do pai, que é essa criatura austera e ríspida. Se sugere que o tio e a mãe do Miguelín, esposa do pai dele, portanto, tem caso. E ali você vai ter uma série de conflitos do Miguelín lidando com isso. Primeiro, sem entender direito, né, de maneira muito clara, essa situação. Ele é uma criança. Para ele não fica tão claro assim o que significa tio ter um caso com a mãe e tal, beleza? E do outro lado, ele sente alguma espécie de culpa, porque ele gosta desse tio e ele entende que de alguma maneira existe alguma coisa errada ali. Num dado momento, esse tio e esse pai vão cortar relações, esse tio tem que ir embora desse espaço, ele vê que a mãe fica triste com isso, o tio procura o Miguelín depois para levar o recado para a mãe, e o Miguelín diz que não vai dar esse recado, e é doído para ele dizer não para esse tio, mas ao mesmo tempo ele se sente de alguma forma em dívida com o pai. Mais para frente a gente vai descobrir que esse pai assassina ali um vizinho numa discussão, esse cara bruto como ele é, mata um cara, e ao matar esse cara ele fica profundamente arrependido da bobagem que faz, do erro ali que comete. Soma-se ali o assassinato de um sujeito, o sentimento de culpa que esse pai tem em relação ao adoecimento do próprio filho em função da forma como conduz a coisa, e o pai do Miguelín se mata. Esse suicídio, essa terceira experiência de morte, porque é a morte do dito, é a morte desse vizinho na mão do próprio pai, é a morte do pai, isso vai conduzir, a gente está pensando, isso vai levar para um final trágico dessa história. E o que se dá não é isso. Porque a morte do pai vai ser o movimento fundamental de transformação de uma série de vidas, e positivamente falando. É ali que a mãe resolve assumir o romance, o amor que sente de fato pelo cunhado, né, pelo tio ali dessa criança, ficam juntos, ele vê a mãe feliz, e a história vai encontrar um desfecho que é um belíssimo desfecho, um desfecho muito simbólico que vai se dar. Miguelín está ali com a sua família e chega na cidade o médico, chega um doutor, chega o médico ali. É uma cena que só a literatura e o cinema podem colocar, porque na vida real não faz o menor sentido, isso não importa, beleza, tá? Porque chega ali o médico, e o Miguelín chega pro médico, pro doutor, que não tem nome ali, e pergunta: o que é isso que tá na sua cara? O isso que tá na cara do doutor são os óculos dele, né? O que é isso que tá na sua cara? E é aquela cena absolutamente cinematográfica, né? O doutor pega ali o óculos, tira da cara dele e coloca nos olhos da criança. Todo mundo que usa óculos aqui sabe, isso não faz o menor sentido, mas estamos falando de arte e sentido não tem a menor importância aqui. O moleque o olho abre e ele fala assim, e a primeira frase que o Miguelín fala é: o Mutum é bonito.
A primeira frase é: o Mutum é bonito. Eu acho tão legal essa construção. Primeiro, a metáfora dos óculos, da iluminação, do ver, como essa metáfora do crescimento, do amadurecimento. O Miguelín não cresce pelo embrutecimento paterno, não cresce pela violência, ele cresce pela sensibilidade. A primeira frase é pela beleza. O Mutum é bonito. A percepção do que é belo para além dessas violências, traumas, dessas experiências negativas todas pelas quais passa. Essa criança decide enxergar o mundo a partir dos próprios olhos. Então, a beleza fundamental aqui. Aqui alcança-se essa maioridade. Ele, de fato, escolhe quais são os olhos com os quais ele vai enxergar o mundo. E a família ri junto. Então, é muito legal que não é só uma questão que é individual. Ela é compartilhada, ela é comunitária. A família brinca, a família ri. Ele até fala assim: o Miguelín é pit cego. Descobrimos que o Miguelín é pit cego, ele é cegueta. E há essa piadinha com ele ali e tal. Isso é muito bacana. Desse final, Thiago, dessa grande metáfora que é esse final de livro, esse símbolo do processo de crescimento de alguém, aí a questão universalizante da qual tratamos, né? Ela se amarra nesse fim. O que é universal dentro dessa história tão regional, tão local, né? O que significa amadurecer? Quais são os caminhos que se trilham, quais são as veredas que se trilham, para usar um termo do próprio autor lá do Sertão Mineiro, para o amadurecimento. No Miguelín, o amadurecimento se dá por abraçar a própria sensibilidade. Tem um poema do Paulo Leminski, poeta lá de Curitiba, que ele vai dizer, né? Isso de ser aquilo que a gente é, isso de ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além, né? Escolher ser o que você é o que vai te colocar para frente, é o que vai te fazer crescer. E é o que o Miguelín faz. Bom, Tiagão, dentro desse lance do chega o médico ali, depois de tanto tempo que não passa ninguém, me faz concluir que não tinha SUS, beleza, né? Não tinha SUS ali no período em que a história se passa. E eu vou te fazer essa pergunta: como é que era ou não era o acesso à saúde pública nos anos 50, cara? Não era. Excelente. A resposta é não era. O SUS é olhando esse acesso à saúde, ainda no tema da desigualdade, você imagina nos dias de hoje, né, a dificuldade que algumas regiões do Brasil ainda têm no acesso à saúde básica, né? Na saúde primária, a gente ainda tem muita dificuldade. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então tem essa dificuldade. Os anos 50, então, que você ainda tinha dificuldade não só desse isolamento, mas esse isolamento era provocado porque você tinha muita dificuldade em chegar a estes lugares, né? Como é que era essa chegada? Como é que esse médico conseguia chegar, por exemplo, no Mutum? Da onde vinha? A gente não sabe, a história não, né? Chegou. E era muito assim, né? Não só na saúde, em outras áreas também, né? Chegou um professor e cuidava de uma área gigantesca. Chegou um médico. E o médico, né, em 1950, o SUS não existia. O SUS é da Constituição de 1988. Antes de 1988, a saúde, ela só atendia, saúde pública, quem contribuía com a Previdência Social. Era o trabalhador que contribuía com a Previdência Social que tinha acesso a essa saúde. Tinha o INAMPS, Instituto Nacional de Atenção Médica e Previdência Social, Atenção à Medicina, Médica e Previdência Social. Ou seja, você tinha uma carteirinha, você contribuía com a Previdência Social, você tinha carteirinha para fazer lá as suas consultas. E até mesmo a questão do que é saúde na década de 50 é diferente do que é saúde hoje, né? 50, 60... Saúde era não ter doenças. A partir da Constituição de 88 e o surgimento do SUS, essa saúde que estava restrita apenas ao INAMPS, à Previdência Social ou à filantropia, então hospitais ou associações filantrópicas que acabavam atendendo essa população, ele passa a ser universal. Todos têm direito a essa saúde pública, né? Então o SUS ele acaba mudando essa relação do que é saúde também. Saúde deixa de ser apenas não ter doenças. Saúde passa a ser algo relacionado à qualidade de vida. Então é muito maior do que não ter doenças. Então você tinha um atendimento muito restrito a um grupo menor de pessoas. Vamos lembrar, a população do Mutum ainda é população rural,
provavelmente não contribuía com previdência social, Sim. né? Então o atendimento era bem precário. Então hoje a gente tem com o SUS esse atendimento universal, né? Todo mundo tem o direito ao atendimento em saúde, em todas as suas especialidades. Bacana. A gente já está caminhando para poder fechar, mas antes de abrir para eventuais questões que vocês tenham, queria contar uma curiosidade sobre esse sujeito, que é o autor desse texto, Guimarães Rosa, que eu acho assim, que mostra esse lado meio místico que ele tem, que envolve esse camarada. Conta, isso é real, verdade, tá? O Guimarães Rosa, ele é eleito para membro da Academia Brasileira de Letras na segunda vez que ele tenta, né? Vai lá, coloca ele eleito por unanimidade. No que ele é eleito, ele tem um pressentimento. Ele fala assim, rapaz, eu não vou fazer a minha posse agora não, que eu acho que vai acontecer um negócio. Eu tô com medo de morrer, E ele adia a posse dele por 4 anos. 4 anos, ó, Guimarães, você foi eleito, tem que fazer a cerimônia de posse. Amanhã a gente vota, né? Mais tarde a gente compra, tá? Na volta a gente compra. Esse negócio. Até que 4 anos depois ele fala, beleza, tá bom, agora pode marcar a cerimônia de posse. E aí ele vai fazer o texto de posse dele, né, o discurso de posse dele, é um texto lindíssimo. E é um texto que é um balanço sobre a vida e a morte, em síntese. Daí ele vai tirar 2 frases ali que eu acho belíssimas sobre a morte. A primeira é uma afirmação, a segunda é uma negação. Ele vai dizer primeiro que a gente morre é para provar que viveu. É uma frase que eu acho maravilhosa, né? A gente morre para provar que viveu. Quer dizer, é na hora da morte, e de maneira muito irônica, que a percepção sobre o valor da minha vida vai se dar sobre os outros, né? À minha volta. E a segunda, que é bastante famosa, que é a gente não morre, a gente fica encantado. Depois dessa posse, 3 dias depois ele infarta e morre. Há uma mística em torno do Guimarães Rosa, em torno daquele que doideira, né? Daqueles sujeitos que falam assim, agora dá, agora vai. Ficou muito, 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 muito maluco. Espero muito que vocês tenham gostado desse encontro de hoje. É um texto que me agrada demais, eu sou maluco nesse texto, eu acho muito, muito, muito bacana. E queria saber se vocês têm perguntas, alguma coisa que ficou, fala de novo, dúvida, nós, alguém? Fala, Cílio. Correto. Isso. Vamos lá, não existe, para te responder isso, Sofia, esse narrador, diferente do que é o narrador machadiano, Sofia, que a gente chama de narrador não confiável, você não vai ter ao longo desse texto, Sofia, pistas para desconfiar de quem está contando essa história. Em geral, Sossô, a gente vai desconfiar desse narrador em primeira pessoa, que vai contar essa história para a gente a partir daquilo que ele quer contar. Né, que vai ser ali o Dom Casmurro, o próprio Brás Cubas. Esse narrador em terceira, ele não está escondendo nada da gente, ou não nesse sentido malicioso, que é o narrador machadiano. Aqui, ele só quer que a gente descubra ao mesmo tempo em que essa criança descobre também. Está mais no campo das etapas da descoberta dessa história, porque se a escolha não fosse essa, Sofia, a gente ia saber que o Miguelinho não enxerga direito desde a cena 1. Isso ia estragar a história inteira. A gente precisa dessa construção para que a história faça sentido para a gente lá no final, beleza? Como de praxe, a gente vai sortear um livro do Tahan. Será que é o seu momento? Vamos descobrir aí. A gente vai fazer o sorteio do livro do Tahan, O Intrépido Livreiro nos Trópicos, do dono aqui da Realejo, do Tahan. Eu vou pedir para chamar o moço do sorteio, para a gente poder sortear o moço do sorteio, também conhecido como Avanir. 2 minutinhos aí, já chega com tudo. Lembrando que a gente tem o último encontro ainda, vai ser, sem ser o próximo fim de semana, o outro, que vai ser o Quincas Borba, com o Carlos, professor de filosofia e de sociologia e de história, beleza? O Carlos tem aí um currículo aí, né? O garotinho gosta de estudar. A gente sorteia e vai pra praia.